Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme seja. Eu sou a professora Dadinha e nós vamos conversar sobre esse simulado, sobre a questão 9. A questão 9 traz, no texto 1, uma fala e algumas informações sobre um artista brasileiro chamado Denilson Baniwa, que é de uma tribo brasileira, indígena, uma tribo indígena brasileira. E a obra desse artista, ele tem se destacado muito a sua produção, especialmente agora no ano de 2020, né, recentemente, quando ele fez algumas projeções de luz sobre alguns monumentos históricos brasileiros. Ele também traz em sua obra diversas releituras. A releitura é um tipo de obra artística que faz referência a outras obras do passado. Então, uma das mais famosas dele é uma releitura que ele faz da Mona Lisa, em que ele coloca a figura da Mona Lisa com os adereços e a pintura corporal indígena. No texto 1 fala um pouco sobre essa obra, a gente lê já esse texto, e o texto 2 e texto 3 são, no texto 2, uma obra de um artista da pop art norte-americana, né? No texto 2 é a obra de do Baniwa, que é uma releitura do texto 3, que é a representação de um artista da pop art norte-americana, que foi um dos primeiros movimentos de arte contemporânea. Então, vamos para a questão. Quando fiz essa obra, estava pensando sobre as relações que as pessoas indígenas têm com o resto do mundo, em como os indígenas são vistos, na maioria das vezes, nas universidades, nos cargos, no trabalho, em como a sociedade, de uma maneira geral, enxerga os índios em um lugar de exótico, ou de qualquer outra coisa, menos como uma pessoa normal. Então, essa pintura trata disso, dessas relações sociais onde os indígenas são vistos como exóticos, como corpos exóticos e quase objetificados. Então, é a partir desse lugar. É um trabalho em acrílica sobre tela que tem essa referência ao Lichtenstein, a arte pop, aos quadrinhos. Esse artista, Roy Lichtenstein, foi um artista norte-americano que se inspirou principalmente nas histórias em quadrinhos. A escolha da pop art está relacionada ao contato bem grande que tenho com a arte dos quadrinhos. Gosto dos artistas pop, e esse trabalho tem em especial uma releitura de uma obra do Lichtenstein. Então, eu tentei usar os mesmos elementos que ele usava, mas adaptando para um lugar indígena. Então, ele traz uma conexão, uma relação aproximada entre as vivências indígenas, a pintura corporal, os elementos da cultura indígena e o mundo contemporâneo e a arte contemporânea também. Uma das coisas que incomoda esse artista brasileiro, Baniwa, assim como outros artistas da arte contemporânea de origem indígena, é exatamente a visão que as pessoas têm em relação a esse modo de vida indígena. Então, a obra dele procura fazer essas relações, ou seja, juntando todos os elementos do mundo contemporâneo com o mundo indígena. Então, diante do que nós conversamos, a obra de Baniwa, em uma relação com a obra de Roy Lichtenstein, atua como plágio de uma obra do passado? Não é plágio. Plágio é quando o artista faz uma obra exatamente igual, e aqui a referência é clara. Ou então, quando o artista copia alguma coisa e tenta disfarçar. Não, aqui a referência é clara, então não é plágio. Altera a técnica através das formas pictóricas? Não altera a técnica. Anuncia mudanças na produção artística indígena? Não. Ele não está modificando a arte indígena, ele está trazendo diálogos dessa arte indígena com outra produção. Sobrepõe estilos diferentes em um mesmo trabalho? Não, no trabalho ele está trabalhando, ele
na pintura dele, ele trabalha com o mesmo estilo, então ele não está fazendo essa sobreposição. Cria conexões entre a arte indígena e a contemporânea, então fica a letra E como a letra do nosso gabarito, fica a letra E.